Queremos saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Muito bom dia a todos. Todos são bem-vindos em nome de Jesus à casa do Senhor e que juntos possamos adorar a Deus com todo o nosso coração, na beleza da santidade do Senhor como Ele merece. E nós vamos, então, primeiramente nos colocar em pé para que possamos orar ao Senhor e entregar todo esse culto aos cuidados de Deus, nas mãos do Senhor, e que Deus mais uma vez derrame sobre nós da sua graça e que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir que o nosso irmão Emanuel, jovem Emanuel, nos eleve a Deus com essa palavra de oração. Oremos. Deus, obrigado por me ouvir, por estar aqui presente, por ouvir, adorar, por louvar. Obrigado por cada um que está aqui presente, por aqueles que ainda se estão a dirigir para a casa e mesmo aqueles que não possam vir, muitos deles. Obrigado por nos dar todos os dias. E peço agora que abençoe os dias. Amém. Os irmãos podem sentar, e sentados nós vamos proceder à leitura bíblica inicial, devocional. Encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versos 1 a 10, é um texto bastante conhecido de todos nós. Os irmãos poderão acompanhar aqui pelo Data Show, se desejarem. Vamos fazer então uma leitura alternada do texto. Aí, eu leio os versos ímpares e os irmãos em conjunto verão os versos pares, assim todos podem participar efetivamente da leitura. Efésios 2, 1 a 10, diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do estado do ar, do espírito que ora no espírito das ofensas, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, tendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. por pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, pelo amor nosso, as quais Deus nos preparou pela obra de graça. Deus nos abençoe. Nós vamos passar agora a palavra ao nosso ministério de louvor e adoração, e que juntos então possamos adorar e louvar ao Senhor com alegria. Vamos então iniciar por falar deste amor, desta graça maravilhosa que nos salvou, que nos resgatou. E por isso, com alegria, como dizia o pastor, vamos louvar o nosso Deus. Vamos ficar em pé e vamos dizer: nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos deixamos. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres.
lemos esta manhã, pela graça, sois salvos, nós vamos cantar um corinho que espero eu que alguém ainda se lembre dele. Já há muito tempo que nós não cantamos aqui na nossa igreja. Ele já é assim, desde as primeiras edições do nosso livro de cores. Mas ele diz-nos que eu sou uma nova criação, sem mais condenação, e prossigo como firme na graça de Deus. E por isso nós louvamos a Deus. Este corinho é um corinho de louvor ao Senhor. Louvar-te-ei, Senhor, por tudo o que fizeste a mim. Cantarei tudo o que fizeste a mim. Firme estou na graça de Deus. Nesta graça do nosso maravilhoso Deus, e queremos de caminho aproveitar para enumerar alguns elementos de louvor que nós devemos prestar ao nosso Deus. A Ele pertence o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, a salvação. Tudo isto queremos dizer que só ao nosso Deus pertence, e é isso que nós vamos fazer através deste louvor que vamos cantar já de seguida. Assenta no trono.
uma expressão de gratidão. E que seja uma expressão de gratidão que não nos acompanhe só durante este tempo que estamos aqui a louvar, mas como diz o próprio Corinho, nunca nós cessemos de agradecer ao nosso Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele fez por nós. E ao ler aquele texto logo pela manhã, realmente, se pensarmos como a graça de Deus nos alcançou, como o favor que nós não merecíamos de salvação do nosso Deus nos alcançou e nos libertou. E por isso vamos dizer, grata memória, nunca os meus lábios cessem de agradecer, de reconhecer, de lembrar, de estar em sintonia com aquilo que Jesus fez por nós. oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã através do seu servo. Muito bem, enquanto aí a preparação da câmera para a gravação da mensagem, o
como a gente sempre tem dito, os nossos cultos, eles têm sido gravados, depois postados nas redes sociais, para que outras pessoas sejam abençoadas também, alcançadas através das ministrações de Deus aqui em nossa casa de oração. E nós louvamos a Deus então, por todo esse trabalho que o Rui faz, aí, de edição, de preparação, de postagem desses vídeos dos nossos cultos. Que Deus continue a abençoar o Rui nesse trabalho que tem desenvolvido. E vamos só ver visitantes, se eu não estiver enganado, acho que não há ninguém a nos visitar nessa manhã. Se houver, eu omiti, por favor, temos visitantes? Então, se tivermos, são bem-vindos, em nome de Jesus. Além, claro, dos meus cunhados, que já estão conosco aí há um bom período, que já estão a virar portugueses, estão querendo ficar por aqui mesmo. São bem-vindos em nome de Jesus. Amados, o texto onde basearemos a nossa meditação e reflexão nesta manhã de domingo encontra-se no Evangelho segundo nos escreveu João, no capítulo 6, a partir do versículo 66. João 6, de 66 a 71. E nós vamos proceder a essa leitura da palavra do Senhor, mesmo sentados, e após a leitura nós vamos orar. Mas nós pedimos também que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas neste capítulo 6 do Evangelho de João. Aqueles que estiverem também no telemóvel, aí, na Bíblia online, mantenham então aí aberto também. João capítulo 6, a partir do versículo 66, diz assim a palavra de Deus: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém, amados? Vamos orar então? Pai, graças te damos pela tua palavra, que é uma palavra verdadeira, poderosa, viva, eficaz, digna de inteira aceitação. É uma palavra transformadora. Obrigado por essa palavra. E obrigado também pelo privilégio, Senhor Deus, que tu nos dás de podermos lê-la, meditar nela e aplicá-la, Deus, à nossa vida. Mas nós carecemos, ó Deus, da manifestação da tua graça sobre nós, no sentido de darmos entendimento dessa palavra, percepção dessa palavra. Então nós pedimos que mais uma vez tu ilumines as nossas mentes, para que possamos perceber as verdades estabelecidas nesta palavra. E pedimos também, Senhor, que amoleças, que quebrantes, que prepares os nossos corações, removendo deles todas e quaisquer barreiras, para que possamos acolher essa palavra com humildade, e que ela venha impactar o nosso coração, a nossa alma, e transformar a nossa vida. Fala conosco através da palavra. Fica à vontade entre nós, Senhor, nesta manhã. Ministra essa palavra ao nosso viver, e que saiamos daqui diferentes ou melhores do que chegamos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amados, esse Evangelho segundo João, que foi escrito pelo discípulo amado, o apóstolo João, que foi o discípulo de Cristo que mais viveu, que morreu perto dos 100 anos, é um evangelho extraordinário.
ele fala a respeito do verdadeiro conteúdo do genuíno Evangelho de Cristo Jesus nessa terra. Então, tudo aquilo que nós podemos perceber a respeito de Cristo e do Evangelho que Ele trouxe, nós podemos encontrar no Evangelho segundo João. É claro que em todas as Escrituras Sagradas, mas de uma forma específica desse maravilhoso Evangelho, que foi escrito por volta do ano 90 a 95, depois de Cristo. Aliás, João, além do Evangelho que leva o seu nome, ele escreveu mais 3 epístolas, que são as primeira, segunda e terceira epístola de João, e escreveu também o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Então, João foi um importantíssimo discípulo ou apóstolo de Cristo Jesus nessa terra, e que foi separado pelo Espírito Santo para participar da elaboração então das Escrituras Sagradas, que tem abençoado a tantas pessoas ao longo da história e tem também nos abençoado nos dias de hoje. Então nós sempre lançamos o desafio, somente aqueles que estão a iniciar na fé, a lerem, estudarem e meditarem no livro de João, o Evangelho, segundo João. Mas ele não foi escrito apenas com esse teor evangelístico. O teor desse Evangelho é principalmente doutrinário, porque ele foi escrito para a igreja. Ele tem uma característica totalmente diferente dos outros 3 evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele tem uma característica mais doutrinária. Ele foi escrito cerca de 30 anos depois dos demais evangelhos. E a igreja já estava praticamente organizada, já havia se espalhado por várias partes do Império Romano, no ano 90, 95 depois de Cristo. Praticamente todos os apóstolos já haviam sido mortos, martirizados, só João restava quando ele escreve então esse maravilhoso Evangelho. Ele, claro, dá uma ênfase a todos os aspectos da doutrina cristã, da teologia sistemática. Ele fala a respeito de todos os capítulos da teologia sistemática praticamente. Mas há um enfoque principal na cristologia, que é a doutrina de Cristo, porque João apresenta aqui nesse seu Evangelho a Jesus, como verdadeiro Filho de Deus que veio ao mundo, e ele então inicia o Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele fala a respeito de Jesus, como verdadeiro Filho de Deus, verdadeiro Messias, que veio ao mundo para salvar a humanidade. E ele mostra então no seu Evangelho, de fato, quem é Jesus. Então ele dá toda essa ênfase na cristologia, na doutrina de Cristo. Mas ele dá também uma ênfase na soteriologia, que é a doutrina da salvação, e mostra claramente como de fato eu e você, como nós fomos salvos pela graça de Deus. Então é um Evangelho maravilhoso que vale a pena ser lido todos os dias e aplicado então à nossa própria vida, para que possamos ser alimentados, edificados e fortalecidos na fé cristã, principalmente nesses tempos tão confusos, tão difíceis, desafiadores e conturbados que nós estamos a viver, onde muitos, até mesmo dentro dos meios evangélicos, dentro das nossas igrejas, querem elaborar, criar, formatar e adequar o seu próprio evangelho, entre aspas. Cada um quer viver o seu próprio evangelho, de acordo com a maneira que pensa e sente. E muitos até têm deturpado o verdadeiro evangelho através dessa atitude. Então nós precisamos entender que o evangelho de Cristo Jesus não muda, é imutável, ele sempre foi o mesmo e sempre será o mesmo. Então as pessoas muitas vezes querem mudar o conteúdo do evangelho, como se pudesse. E quando então fazem isso, na verdade estão a deturpar o evangelho e estão a viver, conforme diz Paulo lá em Gálatas, um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus estabelecido nas Escrituras Sagradas. Então o Evangelho de João, nesse
seu aspecto e nessa sua ênfase soteriológica, ele resgata o verdadeiro sentido do Evangelho, ou o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, que precisa ser recebido, assimilado por nós e vivido por nós no nosso dia a dia. Então fica esse grande desafio, né, para que você que já leu, já estudou o Evangelho de João, faça isso mais vezes, né, na sua vida, para que nesse século difícil que estamos vivendo, a nossa fé possa ser fortalecida e que jamais venhamos a nos desviar do verdadeiro, do genuíno Evangelho de Cristo Jesus nessa terra, para que possamos ser identificados como verdadeiros cristãos levantados neste século para fazer a diferença neste mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que foi um momento difícil, foi um momento de crise na fama, na popularidade de Jesus. Era um momento de apostasia, na verdade. Um momento em que muitos que estavam a seguir a Jesus passaram a deixá-lo, passaram a abandoná-lo. E nós estamos a viver um século de grande apostasia. Não é verdade? Que muitos estão a deixar o Evangelho, a deixar os caminhos do Senhor e a igreja do Senhor. Então foi esse o momento registrado aqui por João. E esse abandono foi exatamente porque Jesus, nesse momento crucial da sua vida, do seu ministério público aqui na terra, deixa bem claro àquela multidão quem ele era de fato e qual era o propósito da sua vida ao mundo. E quando ele deixa bem claro quem ele era e qual era o propósito da sua vida, isso causou então várias reações no meio da multidão, e principalmente a rejeição ao seu discurso, a rejeição à sua palavra, a rejeição ao seu ensino, que é o que nós estamos a viver e a ver, né, nos dias de hoje. Muitos têm rejeitado os ensinos do verdadeiro cristianismo e da palavra do Senhor e têm se entregue o quê? As narrativas e metanarrativas desse século, as filosofias, as ideologias e as vontades deste mundo. E tem então se distanciado do verdadeiro cristianismo. Isso tem afetado até mesmo a igreja, muitas vezes, até muitos cristãos, que têm então se desviado dos caminhos do Senhor e têm criado então esse momento de profunda e triste apostasia. E apostasia significa abandono da fé. E o Evangelho de João, dentro dessa sua característica doutrinária, ele passa a ser também uma apologia, ele passa a ser uma defesa da verdadeira fé cristã, porque João também tinha esse objetivo de combater as heresias que estavam a se infiltrar no seio da comunidade cristã, principalmente a heresia gnóstica, que dentre várias coisas negava até mesmo a divindade de Cristo Jesus. Então ele é uma apologia, tem também essa característica apologética, de defesa da verdadeira fé cristã. Atendemos então para o texto que nós lemos, nesse capítulo 6 de João. Nós percebemos que todo esse capítulo 6, ele pode ser dividido pelo menos, em três grandes momentos. Desde o seu início, desde o primeiro versículo. O primeiro momento, nós chamamos aqui de momento de euforia. Um momento de euforia, que vai dos versos 1 até o versículo 21 do texto. Essa euforia foi causada pelos milagres. Dois grandes milagres Jesus Cristo faz aqui. O primeiro milagre é o da multiplicação dos pães e dos peixes. O segundo milagre é o fato de ele andar por sobre o mar. E Jesus então apresenta-se aqui como Senhor sobre todas as coisas. Então, quando Jesus opera esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e alimenta aquela grande multidão que estava diante de si, isso causa o quê? Uma grande euforia na vida do povo. E nós percebemos que nesse mundo há muitas pessoas que são alimentadas e que só permanecem no cristianismo por causa dos milagres.
baseados nos benefícios que o Evangelho pode me proporcionar, mas que não estão, de fato, dispostos a assumir um compromisso com o Evangelho e pagar o preço pelo verdadeiro discipulado e pelo verdadeiro Evangelho nos dias de hoje. Então, esse momento de euforia da multidão por causa do milagre, e eles então chegaram a dizer, não, esse é o Messias que nós queríamos, né? Esse é o Messias que nós esperávamos, é o Messias que nos dá pão, é o Messias que nos dá peixe, é o Messias que nos alimenta, é o Messias que satisfaz as nossas vontades, os nossos desejos. Esse é o verdadeiro Messias que nós esperávamos. Só que esse momento de euforia é substituído por Cristo Jesus por um outro momento, que é um momento de reflexão causado por um confronto. Jesus, na verdade, confronta aquela multidão e leva então aquela multidão a uma profunda reflexão a respeito do milagre que ele operara, mas acima de tudo a respeito do propósito principal deste milagre, que era o quê? A multidão entender de fato e de verdade quem era Jesus e qual foi o motivo da sua vinda na face da terra. Então, o momento de reflexão, ele vai a partir do versículo 22 até o versículo 59. Vejam como o Senhor Jesus, então, confronta aquela multidão e leva a multidão a uma reflexão profunda a respeito da sua vida espiritual. Verso 22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele e com seus discípulos, tendo esses partido só. Então Jesus atravessa o mar aqui é o mar da Galileia. Versículo 25: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus então responde no versículo 26: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então Jesus começa o quê? A confrontar aquele povo, aquela multidão, aquela gente, e a levar então aquela gente a uma profunda reflexão. Versículo 30: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Versículo 32: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então veja, ele já havia dado o pão material, físico, para alimentar a multidão. E agora ele começa a falar a respeito de um outro pão, que é o pão que vem do céu, que é dado do céu, o próprio Pai é que dá esse pão. E ele então começa a conversar sobre pão e fazer uma aplicação muito maior e muito mais profunda a respeito dessa palavra, desse elemento que é o pão. E ele então, no versículo 35, ele faz essa declaração. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Essa declaração de Jesus se deu por causa do que a multidão disse no versículo anterior. Veja o versículo 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus então percebeu que eles não haviam entendido ainda, profundamente o significado das suas palavras. E ele então apresenta-se como esse verdadeiro pão que alimenta, que sacia plenamente a fome da multidão. Versículo 38: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Essa palavra de Jesus começa então a causar o quê? Uma reação e uma murmuração no meio da multidão. Lembrando que o momento aqui é um momento de reflexão causada por um confronto. Jesus começa a confrontar então a multidão e a atitude da multidão.
Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? E Jesus então começa a endurecer o seu discurso, mas ao mesmo tempo começa a esclarecer a mente e o coração daquele povo. Versículo 44, Jesus responde: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 46, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, verso 47, em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. E no verso 48, então ele declara: eu sou o pão da vida. Vamos repetir? Eu sou o pão da vida. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Então é o pão vivo que concede vida eterna. Quem comer desse pão, que é Jesus, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí pegou. Aí começou a complicar, né? No meio do povo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? E Jesus então responde: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ele é que Jesus endurece ainda mais, né? A palavra. Esse tipo de palavra, esse tipo de evangelho, amados, hoje, não é agradável aos ouvidos do mundo de forma geral. Porque muitos querem viver um evangelho de facilidade. Ou seja, querem vir para a igreja, querem até se tornar membro de uma comunidade, mas muitas vezes não querem compromisso, não querem pagar o verdadeiro preço do discipulado. Então querem viver um evangelho de facilidade, um evangelho frouxo, um evangelho que não é evangelho. Há muitas pessoas que até querem estar na igreja, gostam das mensagens, dos ajuntamentos, dos louvores, das pessoas, do ambiente, do convívio, mas não querem encarnar a palavra e não querem ser transformados pela palavra. E acham que podem carregar o nome de cristãos sem serem de fato cristãos. Querem viver uma vida dúbia. Ou seja, na igreja é santarrão, né? É santo. E lá fora é um diabo. É um demônio muitas vezes. Porque o evangelho não penetrou. São aqueles cristãos, entre aspas, impermeáveis. Sabe como é o cristão impermeável? A palavra bate e não entra, escorrega. Escorrega, não penetra. E quando a palavra não penetra a mente e o coração, não transforma a vida. E muitas vezes vêm para o evangelho e acham que podem continuar numa vida de mentira, acham que podem continuar numa vida de prostituição, acham que podem continuar numa vida de maldade. Não podem. Este evangelho anunciado e trazido pelo próprio Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, este evangelho é o evangelho que transforma o ser humano completamente, plenamente. Transforma a mente, transforma o coração, transforma a conduta, transforma a vida. Se o evangelho não está a transformar a sua vida, se você não é diferente
agora do que era antes de ter conhecido a Jesus, é porque você não conheceu e não experimentou ainda o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus na sua vida. E precisa de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro arrependimento e de uma experiência real de novo nascimento. O Evangelho confronta, e o Evangelho então leva-nos uma profunda reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa relação com Deus e sobre o tipo de Evangelho que de fato estamos a viver. Que tipo de Evangelho você está a viver? É o verdadeiro Evangelho de Cristo ou é o Evangelho formatado por si mesmo? Um pseudo-evangelho, um falso evangelho que você mesmo criou na sua mente, no seu coração, e você acha que está a viver o Evangelho, quando na verdade não está. Porque para viver o verdadeiro Evangelho, você tem que comer da carne de Jesus e beber do sangue de Jesus. Não é virar antropófago, né? E nem virar vampiro. Jesus está aqui a dar um sentido espiritual. O comer da carne e beber do sangue significa receber Jesus na vida de forma plena e integral. E entregar a sua vida também para Jesus de forma plena e integral. Não em partes, mas totalmente, plenamente. E isso tem a ver com compromisso sério, profundo, verdadeiro, sincero com Cristo e com o seu Evangelho. Porque senão seremos meros religiosos. E as igrejas estão cheias de religiosos, mas muitas vezes esvaziados de verdadeiros discípulos de Cristo Jesus que vivam plenamente o Evangelho de Cristo Jesus. É receber Jesus de fato, de verdade na vida e assumir um compromisso com Jesus, um compromisso de vida e de morte. Ou seja, estar até mesmo disposto a morrer por amor de Jesus e do seu Evangelho. Aliás, Jesus colocou-nos em xeque em relação a isso. Olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se você não estiver disposto a negar-se a si próprio, se você não estiver disposto a tomar a sua cruz e seguir a Jesus, você não pode ser o seu discípulo. E também aquele que lança a mão no arado e fica a olhar para trás, também não é digno de ser discípulo de Cristo nessa terra. Então, o verdadeiro Evangelho exige compromisso com Jesus e exige compromisso com a sua palavra. Então, se o primeiro momento do texto é de euforia, o segundo momento é de reflexão. Nos leva então a pensar: estamos de fato a viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus? Verso 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E ele estava em Cafarnaum quando transmite esse ensino. Agora veja o verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? É como se ele dissesse assim hoje, né? Não sei se os irmãos aqui usam essa expressão: agora Jesus pegou pesado. Agora Jesus pegou pesado. Que mensagem dura! Quem pode ouvir esse tipo de mensagem? Aqueles que não querem crer nessa mensagem, que não querem aceitar essa mensagem, ficam incomodados. Ou às vezes a mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou então ele já cria uma barreira, um bloqueio a essa mensagem e diz: não quero, não aceito, não tenho condições de viver isso. Então muitos começaram a ficar até escandalizados, né, com essa palavra de Jesus. Agora veja o verso 61.
Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e diz: isso vos escandaliza? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Jesus diz: olha, vai piorar. Se isso te escandaliza, vai piorar. Porque vem mais coisa por aí, vem mais coisa sobrenatural, né, extraordinária por aí, e vocês não estão preparados para experimentarem e verem tudo aquilo que ainda vai acontecer. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Será que Jesus diria isso aqui hoje? Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Efésios 2, não é isso? Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, de antemão, para as boas obras, para que andássemos nelas. E aí então, já é de 15, 17 ali naquele relógio, nós vamos para o terceiro momento do texto. Então, o primeiro momento é de euforia, o segundo momento é de reflexão, através desse confronto pela palavra, e o terceiro momento que nós encontramos no texto é um momento de posicionamento. De posicionamento, porque Jesus não fala por falar, não prega por pregar e não ensina por ensinar. A palavra de Cristo exige de nós uma reação, a palavra de Cristo exige de nós um posicionamento, quer seja ele positivo ou negativo. Nós muitas vezes, quando pregamos, nós percebemos pelo menos 3 reações na multidão. A primeira reação é a da rejeição. Não, eu não quero, não creio nisso, não quero saber disso. É a primeira reação diante da palavra, é a rejeição. A segunda reação diante da palavra é a procrastinação. Depois eu penso nisso. Eu sou muito jovem ainda, eu quero viver a vida, depois eu penso nesse negócio de Deus, de religião, de igreja, e vai adiando, procrastinando a sua decisão. Não estou preparado. Você já viu? Tem gente que já está com 99 anos e ainda está dizendo, não estou preparado para aceitar isso. É a procrastinação, é o adiamento da decisão. E muitos adiam a decisão por vários motivos, na sua vida. E a terceira reação é a da aceitação. Quando a pessoa entende a palavra, crê na palavra e recebe a palavra. E esses então são abençoados pela palavra e transformados pela palavra. Jesus diz: olha, as minhas palavras são espírito e são vida. E aqueles que percebem isso, recebem a palavra e são transformados pela palavra. Então a palavra de Deus exige de mim e de você um posicionamento. Daquele que não é crente, o posicionamento de aceitar e de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E daquele que já é crente, o posicionamento de continuar firme no compromisso com Jesus e jamais abandonar a fé cristã, como muitos aqui fizeram. Então esses que abandonaram é porque de fato não receberam a palavra no seu coração, não interiorizaram a palavra, estavam atraídos pelas palavras de Jesus, pelos discursos de Jesus, pelas maravilhas de Jesus, pelos milagres de Jesus, pelas bênçãos de Jesus, pelos benefícios de Jesus, mas não queriam Jesus. Queriam apenas o que Jesus podia lhes proporcionar de bom, mas não desejavam assumir um compromisso verdadeiro com Cristo. Por isso abandonaram. Apostataram de uma fé que de fato não tinham.
que de fato não tinha. Então o terceiro momento é um momento de posicionamento, e é um momento mais restrito aos 12, a partir do versículo 66. Veja lá. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O que me intriga aqui nesse versículo 66 é que quem abandonou foram discípulos, não é? Ora, se eram discípulos, como abandonaram? Então surge a pergunta: será que eram discípulos verdadeiros? Discípulos autênticos? Ou apenas discípulos nominais? Como muitas das nossas igrejas têm crentes nominais, só no nome, mas que não são crentes de fato e de verdade. Verso 67. Então perguntou Jesus a quem? Aos 12, ao grupo seleto. Perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar? Vocês também vão cair fora? Vocês também vão se retirar, a semelhança da multidão, que não aguentou o discurso, que não aguentou a palavra, e que ao invés de aceitá-la, rejeitaram? Vocês vão fazer a mesma coisa? Vocês também vão me decepcionar? É como se Jesus estivesse dizendo, né? Vocês também vão me decepcionar? E esses homens conviveram com Jesus durante tanto tempo, sabiam exatamente quem era Jesus e conheciam as palavras de Jesus além dos seus milagres. Aí nós temos essa resposta maravilhosa, amados, de Simão Pedro, que eu acho que representa a resposta dos outros 10, não dos outros 11. Ele aí é o representante, né, do grupo. Simão Pedro se levanta e faz essa declaração tremenda: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Glória a Deus, igreja. Mas esta é a resposta que Jesus quer ter de mim e de você. Esta é a resposta que Ele quer ouvir dos seus verdadeiros discípulos, daqueles que caminham com Ele até o fim, daqueles que são fiéis até a morte, daqueles que não abandonam a carreira cristã, daqueles que não apostatam da fé, daqueles que não são seduzidos pelas paixões e prazeres deste mundo, conforme temos estudado na escola dominical, daqueles que entendem que o Evangelho de Cristo Jesus é o verdadeiro Evangelho e que ele precisa ser vivido com fidelidade e com integridade, que exige compromisso, sim, que exige esforço, sim, que exige renúncia, abnegação, sacrifício. O verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus estabelecido na palavra e trazido pelo próprio Cristo a nós. Não o seu próprio Evangelho, não esse falso Evangelho que muitos estão a anunciar por aí, mas o Evangelho da palavra, o Evangelho que transforma a vida na terra e que dá a garantia da vida eterna. Pedro, para concluir, faz duas declarações maravilhosas aí. A primeira declaração de Pedro é em relação às palavras de Cristo, não é isso? Em relação às palavras de Cristo, no versículo 68. Senhor, Tu tens as palavras. Então, essa declaração de Pedro é relacionada primeiramente às palavras de Cristo. E eu lanço um desafio a você, depois de fazer uma pesquisa no Evangelho, nos Evangelhos, quantas vezes aparece essa expressão, as minhas palavras? As minhas palavras. As palavras de Cristo são diferenciadas. As palavras de Cristo estão acima de todas as palavras.
As palavras de Cristo são as únicas que podem trazer de fato vida. Vida verdadeira, vida abundante, vida e vida eterna. O próprio Jesus declarou no capítulo 6, versículo 63, que as suas palavras são espírito e são vida. Em Mateus 24, 35 e Marcos 13, 31, ele diz assim: olha, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, permanecerão para sempre. Em João capítulo 14, diz assim: quem me ama, guarda as minhas palavras. E assim por diante. João 5,24, né? Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então depois faça uma pesquisa, né? Quantas vezes aparece essa expressão, minhas palavras, e os sentidos delas. Então as palavras de Jesus estão acima de todas as palavras. Amém, amados? Então Jesus aqui recebe essa primeira declaração do Pedrão, né? Do Pedro. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, são as únicas palavras que podem trazer vida e vida eterna. Aliás, a palavra vida é também uma palavra-chave no Evangelho de João. João 10,10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Então só as palavras de Cristo é que podem trazer vida em abundância, e vida eterna. Então Pedro faz essa declaração em relação às palavras de Jesus. Só tu, Senhor, tens, e mais ninguém, as palavras da vida eterna. Em segundo lugar, Pedro faz uma declaração em relação à pessoa de Jesus e ao caráter de Jesus. Então, além de falar sobre as suas palavras no verso 68, no verso 69, ele faz uma declaração a respeito da pessoa de Jesus. E o que ele fala a respeito da pessoa de Jesus? Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o único nesta categoria de santidade. Ele é o Santo de Deus que veio ao mundo. Veja que Pedro fala com muita autoridade, com muita propriedade. Fala como um discípulo, um homem que sabia exatamente quais eram as palavras de Jesus, o significado das palavras de Jesus, e sabia exatamente quem era Jesus na sua própria vida, porque Pedro sabia exatamente o homem miserável que ele era, mas que quando Jesus entrou na sua vida, transformou completamente a sua história. Até o último momento da vida de Jesus aqui na terra, Pedro vacilou, mas mesmo assim, Jesus não desistiu dele. E no final do Evangelho de João, nós vemos a restauração de Pedro pelo amor, que havia negado Jesus 3 vezes. Então era um homem que falava a respeito das palavras de Jesus, do poder da palavra, e falava a respeito da pessoa de Jesus, do caráter de Jesus e do poder de Jesus por experiência própria. E ele declara isso. Nós temos crido e temos também conhecido. A palavra crido aqui é a palavra pistes, né, na língua grega, e a palavra conhecido é a palavra gnosis ou gnosko, que significa conhecimento com intimidade, conhecimento com profundidade. É como o conhecimento do marido à sua esposa, da esposa ao seu marido. Então Pedro está dizendo: eu conheço por experiência própria, de forma íntima e profunda, que tu és o Santo de Deus. A palavra santo significa separado, né? Separado. Então Jesus é esse Hagiu Teu, o Santo de Deus, que foi separado por Deus, separado para Deus, para cumprir
os seus propósitos na face da terra como o Verbo que se fez carne, que se fez homem, que se fez gente e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta que nós fazemos para concluir a palavra: quais têm sido as suas respostas, as suas declarações e as minhas também, diante da palavra que o Senhor tem transmitido ao nosso coração? Nós temos afirmado como Pedro: para onde iremos nós? Só tu, Senhor, e mais ninguém, tens a palavra da vida eterna. E nós, Senhor, temos crido e temos conhecido, temos experimentado e experienciado no nosso dia a dia que tu és o único, tu és o Santo de Deus, que veio a esse mundo para salvar a humanidade. E diante de tais declarações, resta-nos apenas nos rendermos diante do Senhor e entregarmos a nossa vida para Ele e dizer: Senhor, eu reconheço que eu não estou a viver o Evangelho estabelecido na palavra plenamente, mas eu não quero continuar a viver dessa forma. Eu quero esse Evangelho na minha vida. Eu quero viver plenamente esse Evangelho, não parcialmente. Não quero ser um cristão de faz de conta, de aparência. Eu quero ser um cristão de fato, de verdade. Eu não quero ser cristão só na igreja, eu quero ser cristão em casa, na família, eu quero ser um cristão na vizinhança, eu quero ser um cristão verdadeiro no trabalho, eu quero ser um cristão verdadeiro na escola. Eu quero ser um cristão verdadeiro na universidade, fazer a diferença na universidade. Senhor, eu quero ser um cristão de fato e de verdade. Porque eu percebi que tu tens as palavras da vida eterna. E eu tenho crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E eu quero, Senhor, viver integralmente, plenamente, incondicionalmente o verdadeiro Evangelho estabelecido na tua palavra, para que a minha vida seja transformada e abençoada, mas para que, acima de tudo, o teu nome seja glorificado através do meu viver, e que a minha vida seja um testemunho vivo e verdadeiro do genuíno Evangelho em todo o tempo e em todos os lugares. Eu não quero ser o Judas, dominado pelo espírito do diabo. Eu quero ser um verdadeiro discípulo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, e que esse Evangelho verdadeiro faça toda a diferença em Porto Sul, faça toda a diferença em Portugal, faça toda a diferença na Europa, faça toda a diferença nesse mundo, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. O próximo corinho que nós vamos cantar é justamente um posicionamento, como dizia o pastor há pouco. E ele é uma declaração, é uma oração, por assim dizer, em que nós afirmamos que a nossa escolha é querer seguir. E é isso mesmo que nós vamos dizer ao nosso Deus: eu quero seguir-te diante da tua palavra, diante daquilo que tu te apresentas, diante do que o Senhor Jesus fez por nós. Nós queremos segui-lo dia após dia. E queremos ser quebrados porque queremos viver como Jesus quer que nós vivamos. Não queremos seguir o nosso Evangelho, como dizia o pastor. Nós queremos seguir as palavras de Jesus.
e aquilo que Ele tem para nós. Por isso, em atitude de oração, vamos cantar este corinho e realmente seja uma oração sincera diante do nosso Deus. Quero seguir. Quero viver como tu, quero seguir-te dia após dia. Quero seguir-te. Dia após dia.
Amém, em nome do Senhor Jesus. Podemos sentar. Vamos ter agora a oportunidade de levantar as nossas ofertas, os nossos dízimos, pedir, por favor, ao diácono João Pedro, também ao diácono Pedro, que o possam fazer. Enquanto isso, vamos fazendo alguns anúncios. Temos também no nosso boletim, temos muitos anúncios no nosso boletim. Os irmãos consultem, por favor, nem todos vamos fazendo aqui, portanto, pode ficar alguma coisa esquecida. Começamos então por fazer referência aos aniversariantes. Desta semana temos Florinda Mota do Brunheirinho, e não sei se para além desta nossa irmã, se haverá mais alguém aqui presente, que completou-nos esta semana que passou, que nós não tínhamos registado. Se houver a fazer sinal, queremos dar os parabéns também, não? Então nós agradecemos ao Senhor por esta vida. E continuando nos nossos aniversários, no próximo domingo, logo imediatamente a seguir ao culto, nós temos uma Assembleia Extraordinária. Portanto, pedimos aos irmãos que possam permanecer, os que são membros da Igreja permaneçam. Será uma Assembleia curta, como os irmãos podem verificar no boletim que está explicado, tem a ver com aquela situação dos estatutos, da regularização dos estatutos. Portanto, é só um ponto único, é uma coisa aparentemente rápida, não é, pastor? Há de ser rápida, então, num instantinho, esta Assembleia decorrerá, não será uma Assembleia muito longa, para que também possamos depois ir almoçar. Portanto, no próximo domingo, logo a seguir ao culto, nós que somos os membros da Igreja não vamos sair, vamos permanecer, para que possamos então ter essa nossa Assembleia. Também, como a nossa irmã Fernanda já anunciou no domingo passado, estão a decorrer então a nossa campanha dos cabazes de Natal que a União Feminina está a organizar, para depois entregar a famílias mais carenciadas. Portanto, é trazer alimentos para um cesto que está colocado ali ao fundo. Os irmãos vão trazendo alimentos não perecíveis. Como já sabem, mais alguma dúvida sobre esta situação dos cabazes, é contactar a nossa irmã Fernanda ou qualquer outra irmã da União Feminina, penso que poderá esclarecer. Também temos aqui um anúncio, mas neste caso é uma convocação, um género de convite. Nós no próximo domingo vamos ter aqui uma atividade especial organizada pelos nossos jovens. Eles vão nos trazer através aqui de uma peça de teatro, e então vamos entusiasmar-nos ainda mais para estarmos aqui na casa do Senhor, e quem sabe também convidar malta nova para que possa também vir assistir ao que os nossos jovens têm preparado para nós nesse domingo. Da parte da caminhar, também temos uma Assembleia Geral. Esta será desta segunda a 8, se não estou enganada, desta segunda a 8 dias nós teremos também a nossa Assembleia da Caminhar. Portanto, os irmãos que são associados da Caminhar, por favor, às 7 horas, porque será a hora que a partida vai começar, às 7 horas lá estaremos todos na Caminhar para a Assembleia Geral. E também da parte da Caminhar, no próximo dia 30 de novembro, por causa de nos aproximarmos também do Dia da Ação de Graças, temos uma caminhada e convívio às 2h30 da tarde. Quem quiser e puder juntar-se será bem-vindo a esta iniciativa da Associação de Caminhar. Só terá que fazer as inscrições, é gratuito, claro, mas terá que fazer as inscrições contactando a Caminhar. Também só a relembrar que ainda temos alguns livros, daqueles que a irmã Lina nos mandou, que foi escrito por ela e por outra irmã. Ainda temos alguns, portanto, se alguém ainda estiver interessado em comprar para si ou para oferecer, ainda por cima aproxima-se o Natal, a história da Reforma, não só da Reforma, mas também sobre a atualidade da Bíblia nos nossos dias. Ele é mais orientado a estar numa linguagem mais para crianças e jovens, ou melhor, adolescentes e jovens, mas não impede que qualquer pessoa de qualquer idade possa ler, até porque é uma forma bastante simples e clara de compreender tudo. Portanto, quem ainda tiver interesse, são 5 euros e venham falar comigo no final do culto. Pastor, outros anúncios que possam haver? Não há? Vamos então agradecer as ofertas. Pedir, por favor, ao nosso irmão Pedro que pudesse orar pelas ofertas. Nosso Deus, Pai Santo, santo é o teu nome, Deus dos exércitos, aqui nós nos dirigimos nesta hora, Senhor. Agradecemos pelo tempo, podemos estar reunidos em teu nome, em tua casa, e clamamos, Senhor, para que de facto as tuas boas novas, para que, Senhor, o Evangelho se possa tocar verdadeiramente nos nossos corações. Não só tocar, mas que possa ser vivido por cada um de nós, em atitudes, em gestos, em ações, em palavras, Senhor, para que também, Senhor, nós possamos assim também levar essa mesma palavra àqueles que não te conhecem, Senhor. Que tu cuides de cada um de nós, tu cuides dos nossos corações, cuides das nossas vidas, Senhor, e que nos ajudes a ser aquilo que tu queres, onde
maravilhosa na vida de cada um dos teus filhos, que aqui estão nesta manhã. Para eles também pedimos uma bênção, Senhor, pelo facto de poderem ter trazido as suas ofertas de amor para ti, Senhor. Reconhecendo nós que tudo é aquilo, tudo aquilo que nos tens dado, Senhor. Que estas mesmas ofertas, Senhor, possam continuar a ser usadas da melhor maneira aquilo que é o sustento, o progresso da tua obra, Senhor. Tu fiques com o teu povo, nos abençoes, nos guardes no resto deste dia. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós encerrar o culto desta manhã, queremos desejar então a todos uma semana feliz, abençoada por Deus, e com muitas oportunidades de viver e manifestar o verdadeiro Evangelho de Cristo através do nosso viver. Nesta oração final, nós queremos orar pela sua vida, se você desejar. Então, se alguém precisa de uma oração específica, quiser manifestar isso vindo aqui à frente, pode vir aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Vamos todos ficar em pé, e nós vamos fazer essa oração final e impetraremos logo a seguir a bênção apostólica. Então, se você estiver aí evidenciado uma situação difícil na sua vida, uma necessidade que você tem, e deseja realmente colocar isso diante de Deus, né, nesse momento, em nome de Jesus, pode vir, pode sair do seu lugar. Eu vou pedir que a Alex venha aqui, por favor, venha aqui à frente, para orar por esses irmãos que cá estão, orar por essas vidas em nome de Jesus. Deus sabe exatamente a sua história, a sua necessidade, a área da sua vida que precisa desse toque divino, dessa manifestação da graça e do poder dele. Deus sabe, porque ele é um Deus onisciente. Que a igreja esteja intercedendo por essas vidas que cá estão, para que elas sejam abençoadas. Tem mais gente vindo, pode vir em nome de Jesus, pode vir se desejar vir. Vamos orar então por esses queridos. Mais alguém que queira vir? Ainda tem tempo, né? Ainda tem. Então vamos orar. Senhor, nós queremos em primeiro lugar agradecer, porque Tu és verdadeiramente o nosso Deus, aquele a quem nós desejamos seguir, o que tem as palavras da vida, o Santo de Deus na nossa vida. Nós agradecemos, ó Pai, porque compreendemos que todas as boas dádivas vêm das Tuas mãos. Sabemos, Senhor, que a nossa mente e o nosso coração precisam ser totalmente tomados pelo Teu poder e pela Tua graça, para que sejamos filhos Teus, fiéis, Senhor, verdadeiros, discípulos genuínos no meio dessa geração que é pervertida e corrupta. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, nisso, cada um de nós, que sejamos tocados pelo Senhor, transformados pelo Senhor e guiados pelo Senhor a cumprir o Teu propósito e a Tua vontade nessa terra. Deus, também enfrentamos lutas, batalhas, necessidades. Senhor, nós queremos em nome de Jesus clamar, Senhor, interceder por cada uma dessas vidas aqui à frente. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor, sabes o que eles vêm buscar, o que eles têm nesse momento, Senhor Deus, colocado na Tua presença, e nós clamamos, ouve tu do céu, Senhor, e atende esses clamores. Deus, onde há enfermidade, que a Tua mão poderosa, que a Tua graça opere a cura, Senhor, a restauração total e plena. Senhor, onde há um clamor por salvação, por transformação de vidas, de famílias, de pessoas queridas, nós clamamos, Senhor, envia, Pai, em nome de Jesus, a Tua graça sobre essas vidas, sobre essas mentes. Liberta, tira toda a dureza, abre o entendimento espiritual e que haja salvação nessas casas, Pai. Deus, se há um clamor por provisão em alguma área específica, emprego, Senhor Deus,
se há um clamor por necessidades aqui neste lugar, Pai, nós pedimos que o Senhor, o Deus de toda graça, provisão, o Deus que tem o ouro e a prata nas tuas mãos, que inclina até mesmo o coração do rei segundo a tua vontade. Nós clamamos, Senhor, traz a resposta a este clamor. Abre essa porta que está fechada. Envia os recursos necessários, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos pelo crescimento e fortalecimento espiritual. Clamamos, Senhor Deus, para que tu tragas uma ação poderosa do teu Espírito nessas vidas, que aqueça a sua fé, Senhor, que reavive o seu Espírito, que leve, Senhor Deus, a um encontro poderoso com o Senhor, onde as suas vidas jamais sejam as mesmas, Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos interceder, Pai, pelas famílias, de uma forma geral, para que haja unidade entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos. Queremos clamar, Senhor, a tua bênção sobre cada família e sobre cada lar aqui representado. Entregamos nas tuas mãos, ó Deus, todos os clamores aqui feitos. Sabemos que o Senhor sabe, conhece cada um deles, conhece individualmente, Pai, e por isso nós temos a plena convicção de que o Senhor já tem respondido, já tem atendido, e por isso é que te agradecemos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.